Bora começar a nossa Tá. conversa? Porque hoje o vice-presidente Bora eleito, lá. Geraldo Alckmin, anunciou mais alguns nomes que vão integrar a equipe de transição do governo Lula. Dentre eles, eu vi que os mais comentados foram o senador Irajá Abreu, né, para o grupo de Agricultura e Pecuária, os deputados Túlio Gadelha e Alexandre Frota para o grupo ali de Cultura e a deputada Alice Portugal para o grupo de Educação. O que você tem achado dessas indicações, desses nomes? Inclusive, já te pergunto, tem outro nome relevante que você queira destacar para a gente? Olha, eu entendo que o governo ele está cumprindo com o prometido nesse respectivo cenário do que foi a Frente Ampla. Então, o deputado Irajá, por exemplo, ele compõe o PSD, a turma do PSD. E não só ele, quanto outros parlamentares também do mesmo partido, a partir daqui, participam da Frente Ampla também. Então, essa é uma demonstração de abertura com diálogos com o partido do Kassab, que é um grande articulador político. Então, entendo como positivo nesse sentido. Até porque, no campo do agronegócio, nós precisamos de nomes bastante diversos. Toda a discussão política e as críticas que nós escutamos hoje, lemos, partem muito da posição do agro, né? O que significa o agro, de onde estão saindo todas as manifestações e protestos contra o resultado das eleições. Então, todos ali vão ter um grande trabalho de tentar fazer uma articulação positiva com o governo eleito. Então, eu acho positivo. Quanto aos deputados Túlio Gadelha e o Alexandre Frota, o Túlio ele se demonstrou muito favorável sempre à terceira via ou à frente ampla, né? Ele tem, eu diria assim que ele é um coringa. E ele se mostrou bastante favorável e se mostra, né, em relação ao governo frente ampla liderado por Lula. Agora, o Alexandre Frota, que eu acredito que seja a maior surpresa para todo mundo, eu confesso que eu achei muito engraçado e eu achei muito positivo também, porque ele teve que dar uma volta política muito grande até se reestabelecer com um nome de colaboração para a esquerda. Então, é positivo. Ele, na vida privada dele, privada, assim, que eu digo assim, fora da política, né, na carreira profissional, ele é um entusiasta de novos negócios, de entretenimento. Então, ele começa a chamar para a frente ampla outras pessoas, outros personagens. Então, eu acho isso muito legal, muito positivo. E isso que é uma frente ampla, né? É isso Essa que é uma frente diversidade, ampla. né, professora? Sim. Exato, exato. Agora vamos lá, entrando no tema PEC da transição, o líder do PT na Câmara propôs hoje cedo que um novo teto fosse apresentado para o governo Lula. Por outro lado, alguns especialistas apontam a alta da inflação e juros maiores com a manutenção desse teto. Qual que é a tua avaliação sobre o impacto dessas possíveis mudanças para a nossa economia? Muito se discute também a respeito da validade, né, da PEC de transição, enfim. Eu gostaria de te ouvir a respeito desse tema. Olha, esse governo também, embora seja frente ampla, ele tem umas pinceladas muito fortes de um governo de esquerda. O que é um governo de esquerda, sobretudo? É que está defendendo principalmente o fim da desigualdade social. Da pandemia para cá, nós tivemos uma elevação muito grande da pobreza, da fome, aumento de juros, de inflação, enfim, uma situação realmente muito fora do esperado, muito fora do padrão. Quando este governo propõe essa PEC, propõe aumento e estabilização, né? Quer dizer, não é aumento exatamente, mas estabilização dos recursos sociais que chegam para os mais pobres e querem tirar isso do teto de gasto, dá para se entender que qual que é a mensagem que esse governo está passando? Olha, os pobres são os principais
beneficiários de um governo como esse nesse momento. A gente precisa fazer alguma coisa que irrompa toda a organização que está. A organização que eu digo assim, em relação a limites e tetos e gastos e tudo mais. Isso é necessário em determinadas conjunturas? Isso é realmente muito necessário. É um risco que o governo corre, é uma mensagem também mais agressiva que se passa para quem acredita, sobretudo no mercado, né, e na organização financeira, e ousada até, tipo assim, temos que irromper e tentar avançar muito mais nesse sentido. Então, essa é a mensagem. Eu não posso fazer um juízo de valor de dizer que isso é o melhor ou que isso é pior, porque eu também respeito o teto de gastos, eu também respeito a organização, né, enquanto cientista política, porque é aqui que eu estou falando agora. Mas é uma preocupação que ela precisa ser resolvida. Muitos analistas demonstram que não seria necessário furar o teto para conseguir os mesmos resultados. Mas, diante de toda a complexidade política, organização política que nós temos hoje, em relação a investimento em determinadas áreas, eu me pergunto, será que não precisaria mudar mesmo? Será que é preciso tanta descredibilidade, desacreditar, né, descredibilidade a essa possibilidade? Uhum. Agora, professora, para a gente finalizar, a gente sabe que o presidente eleito Lula está se recuperando, né, de um procedimento médico, mas existe a expectativa de que ele volte para Brasília ainda nesta semana. O que você acha mais urgente nessa transição para ser resolvido, ou pelo menos intensificado até sexta-feira? A gente viu aí a questão da defesa, né, que os nomes não foram divulgados, a gente não sabe ao certo se os nomes não foram divulgados ou se realmente não decidiram quem são os nomes que vão fazer parte ali do grupo de transição da defesa. Olha, eu entendo que não seja uma decisão assim mais protocolar, né? Porque essas decisões protocolares a respeito do grupo de transição, o vice-presidente já eleito, o Geraldo Alckmin, ele está saindo muito bem, então ele dá conta do recado. O que o Lula precisa fazer neste momento é tentar dialogar e discutir com os grupos opositores que insistem numa tentativa de deslegitimação do voto dado. Ele já foi eleito. No entanto, o nosso país continua um alvoroço. Em muitas partes dos estados brasileiros, continua havendo manifestação, queima de pneu, caminhão queimado, protestos, uma série de coisas. Ele precisa realmente, enquanto uma liderança, tentar apaziguar e tentar se aproximar dessa população, não deslegitimando com isso os valores desse grupo, que são muito diferentes dos valores colocados pelos grupos progressistas, né, pela esquerda. Então, são grupos realmente mais conservadores, tradicionais. Alguns inflam esses protestos em busca, de fato, de poder, e é uma arruaça toda, é um sentido de contestação do sistema político em geral, do STF, mas outros não, outros continuam ali um pouco de gaiato, então ele precisa realmente dialogar com essas pessoas, dizer e legitimar que é um governo para todos. Não é, Larissa, uma coisa que eu tenho repetido com constância, não se trata de um governo lulista. O Lula foi eleito exclusivamente por ter a maior musculatura para enfrentar um ex-presidente Bolsonaro e as suas perspectivas, mas não é um governo lulista, é um governo de frente ampla. Quanto mais gente, melhor. Tá certo, Juliana Frattini, cientista política. Te agradeço muito, Juliana. Até a próxima.